Tudo começou no ano de 1621, com a chegada das 4 bestas na Terra: Kintaro Controle, Enzo Kai Ciúme, Yuma Renascimento e Netamu Raiva. Para enfrentar essas criaturas, apenas um humano se dispôs a esse desafio: Kuzonoki Masajiki, o lendário samurai cujas habilidades estavam acima de qualquer outro humano. Tudo isso desencadeou uma luta que durou dias. É dito que a terra tremeu e os oceanos queimaram. Uma guerra jamais vista na humanidade. Apesar de ser forte, Kuzonoki ainda era um humano e incapaz de bater de frente contra essas criaturas. Ele teve que recorrer a medidas extremas, indo até Jigoku e fazer um trato com Evil God, que o concedeu poder o suficiente para enfrentar as 4 bestas, mas deixando bem claro que Kuzonoki iria pagar um preço muito alto por isso. No final, Kuzonoki conseguiu derrotar e selar as 4 bestas. Mas antes de tal feito, o lendário samurai teve que pagar um preço. E de forma triste, Kuzonoki teve que ver sua filha Hirosa desaparecer diante de seus olhos. E ambos acabaram se tornando marionetes do monstro do controle, Kintaro, pois Kuzonoki se sacrificou para salvar sua filha Hirosa, que estava sendo mantida de refém pela criatura. Mas ele foi enganado, e no processo, toda a linhagem Masajiki foi amaldiçoado desde então. E aqui começa a história de dor de Temimiki, Book 1. Eu sou a antivida, a besta do julgamento, a escuridão, no fim de tudo. Esse foi o início do tormento da família Masajiki, pois 19 anos depois, quem diria que o selo que aprisionava Kintaro, a besta do controle, viria a se romper. O ano é 1640 e acompanhamos a história de Hiashi Masajiki, uma garota de apenas 8 anos. Hiashi sempre foi uma garota solitária, e ela e sua mãe, Futaba, viviam em condições simples, em uma pequena vila. Ambas eram excluídas e constantemente alvos de ataque de moradores. Mas Hiashi não se abalava, pois tudo que ela precisava ela já tinha, que era o amor de sua mãe. Mas tudo veio a ruir no momento que Futaba encontra uma boneca em meio a uma floresta de sakuras, e dá de presente para sua filha Hiashi. E naquele momento, os fios do controle já estavam se movendo nas sombras, pois a boneca na qual Hiashi se apegou e tornou sua única melhor amiga era nada mais nada menos do que Hirosa Masajiki, a filha de Kuzonoki, que já estava sob os efeitos da maldição de Kintaro. Após alguns eventos que resultaram em um acidente misterioso, Hiashi veio a encontrar a árvore onde Kintaro estava selada por 19 anos. Após ser manipulada por dias e finalmente enganada pela besta do controle, a inocente garota Hiashi rompe o selo da árvore de sakuras. E mais uma vez, Kintaro vaga pela terra, tornando Hiashi sua nova marionete, e assim dando fim à vida da pequena garota. E apenas uma informação extra: mesmo que não tenha nada confirmado, eu chuto que o selo que aprisionava Kintaro já estava enfraquecido, e ela conseguia usar seus poderes mesmo que de forma limitada, pois é dito que Hiashi estava brincando com Shaco, o nome que ela deu à boneca, e que do nada começou uma tempestade que envolveu Hiashi em um deslizamento, que fez ela cair em uma caverna. Caverna essa que estava a árvore que Kintaro estava presa. Então acredito que tudo isso foi manipulado pela própria Kintaro, para que o plano de libertação começasse. Porque Hiashi cair justamente na caverna de Kintaro não me parece coincidência, e sim algo manipulado. Mas é só uma teoria. Futaba, mãe de Hiashi, tinha uma condição mental delicada. Por conta disso,
ela fez um acordo, um pacto com Kintoru, para que a besta do controle pudesse torná-la normal. Mas Kintoru enganou e amaldiçoou Futaba, dividindo sua alma em duas partes, dando origem a Futaba Bolt, e iniciando os eventos que se sucedem em The Witcher's Trial. E uma pequena curiosidade: durante esses eventos relatados, outros personagens estavam vivos na época, Hanzo e Kazeko Masajiki. Hanzo sendo o avô de Kazeko, eles também estão presentes em The Witcher's Trial. Não se sabe nada sobre suas histórias, e nem como foram amaldiçoados por Kintoru. Apenas que Kazeko morreu com 13 anos, ali por volta de 1671, e Hanzo morreu aos 63 anos, também em 1671. Agora temos um salto de 250 anos, indo para a história de Megumi Masajiki. Megumi era uma serva do Palácio Imperial, e do pouco que se sabe sobre sua história, foi que ela adotou uma criança que recebia seus cuidados na época, que sofria uma deficiência física impossibilitando ela de andar. Tudo ia bem, mas em 1890, Megumi viria a ser amaldiçoada por Kintoru, encontrando seu fim aos 38 anos, enquanto a pequena Kuriko, que já tinha ali seus 12 anos, foi amaldiçoada tempos depois, em 1895. E Kuriko morava na Vila Arari, a mesma vila que aparece na segunda parte do capítulo 1. Nada confirmado, só uma dúvida sobre essa parte da história. Kuriko, por ter uma condição física delicada, necessitava de ajuda constante, ainda mais por ser uma criança. Porém, Megumi veio a ser amaldiçoada em 1890, então Kuriko tinha 7 anos nessa época, ficando 5 anos sem os cuidados de sua mãe. Por que Kintoru demorou 5 anos para encontrá-la? Chuto que após o sumiço de Megumi, Kuriko ficou sob os cuidados de outra pessoa, talvez alguém do castelo imperial onde Megumi trabalhava. Kintoru teve dificuldade de encontrá-la, pois Kuriko não fazia parte da linhagem de sangue Masajiki, dificultando sua localização. Mas em algum momento Kintoru a encontrou, e jogou sua maldição sobre a pequena garota, indefesa. Mas é só uma teoria. E em 1892, presenciamos a triste história de Kaito e sua família. Tudo começou em uma tarde, igual a qualquer outra. Kaito estava em sua canoa e avista alguém caído nas margens do rio. Então ele vai prestar ajuda. Era uma linda mulher com um longo vestido escuro. A mulher, agradecida pela ajuda, oferece a Kaito um presente, um lindo biwa. Kaito retorna para casa feliz e ensina sua filha Biwaki a usar o instrumento. Porém, o que eles não sabiam é que o biwa era amaldiçoado, pois a mulher que Kaito tinha ajudado era Kintoru, que acabou tirando a vida de todos que estavam ali. De Biwaki, a filha mais nova, Kaito, o pai e até mesmo da filha mais velha, Bihari Masajiki. Os três encontraram o fim em 1892 e desde então se tornaram marionetes da bruxa do controle. E apenas uma curiosidade, tudo indica que Kuriko e Biwaki eram amigas, não só pelo fato de Kuriko ter sido adotada por um membro da família Masajiki, mas porque as duas nasceram no mesmo ano e morreram com uma diferença de 3 anos. Sem contar que Kuriko morava na Vila Arari, justamente a mesma vila que Biwaki aparece pela primeira vez em The Mimic. Retornando 3 anos, conhecemos a personagem Shizu, mas essa não se tem muito sobre sua história. Ela veio a se tornar marionete de Kintoru em 1889. O máximo que se sabe é que ela era uma escultora, amiga de Kousei, o personagem que encontramos na Vila Arari. Porém, Shizu é diferente das outras marionetes. Ela acabou se tornando uma estátua, muito semelhante às esculturas que ela fazia.
tornando o seu antigo hobby no seu atual sofrimento. Dako e Keiko Masajiki. Agora avançamos para os tempos atuais. Eles são os pais do protagonista do livro 1, Yasu Masajiki. Após a longa demora do retorno de Yasu, que tinha ido para sua antiga escola, no meio da noite encontrar os seus amigos, Dako e Keiko, preocupados com seu filho, decidem ir para a escola atrás dele. Porém, Kintoru ali habitava e amaldiçoou Dako, o transformando em um monstro que assombrava a escola. Keiko foi sua próxima vítima. Kintoru trancafiou Keiko no porão de sua própria casa, onde fez ela encontrar o seu fim ali mesmo, sozinha no escuro. Keiko passou a assombrar a casa da família Masajiki desde então. E chegamos ao último Masajiki, Yasu, o protagonista que controlamos durante os eventos do game. Ele é um jovem de 20 anos, e todos os acontecimentos do Book 1 ocorrem em 2021. Yasu recebe uma ligação de seus amigos, pedindo para se encontrarem em sua antiga escola. Ao chegar lá, Yasu não encontra ninguém, mas percebe que possui pegadas de sangue pelo chão, que levam até o local que parece ter algum tipo de ritual. E a partir daí as coisas começam a ficar mais estranhas. Yasu decide explorar a escola e acaba encontrando uma criatura assustadora, alta e usando um vestido longo e chapéu rosa. Sim, essa é Hiashi, a mesma garotinha que libertou Kintoru de sua prisão, mas agora transformada em yokai. Após esse evento, Yasu decide explorar mais a escola e acaba sendo levado para uma realidade falsa, criado pelo monstro Kintoru. A partir daqui, o nosso protagonista encontra todos os seus ancestrais que foram mortos pela besta do controle, só que agora em suas formas monstruosas de yokai. Até mesmo reencontra seus pais, já transformados e aprisionados pela bruxa. Yasu avança tentando sobreviver a todo esse terror. Seus amigos que o convidaram para ir à escola já não se encontravam mais vivos. E são as borboletas que nos guiam em nossa jornada. Após encarar todos os nossos ancestrais e até fugir da própria bruxa Kintoru, o espírito de Kusunoki Masajiki aparece, revelando toda a verdade sobre a maldição da família, nos guiando até a espada abençoada, a única arma capaz de derrotar a besta do controle. E travamos uma luta contra Kintoru, que se encontra em sua última forma e a mais forte, conhecida como Saigomo. Após uma vitória sofrida, e o espírito de todos aqueles que foram controlados pela bruxa são libertados. Tempos depois, Yasu acorda em sua casa e nota que seus pais estão bem. Eles não se lembram de nada do que aconteceu. Yasu finalmente pode descansar, pois ali tudo acabou e a maldição que atormentava toda a família Masajiki por séculos finalmente chegou ao fim. Porém, ainda é cedo para dizer que é o verdadeiro fim, pois 3 das 4 bestas ainda estão em algum lugar aprisionados, e em algum momento retornarão para uma vez mais destruir tudo.